confesso, esses anos todos de pastorado, eu pensei que ia chegar hoje aqui no meio, ter uma palavra para ministrar para vocês. Como eu falei para vocês, em 22 anos de ministério de pastorado, eu pensei que ia chegar aqui, mas Deus já tinha me falado desde ontem a palavra. Eu é que não prestei atenção. Eu saí de casa hoje dizendo: Senhor, o povo é teu. Eu sempre falo: o povo é teu, não é meu. Se tiver uma palavra tua para o povo, é com o Senhor. Se não tiver uma palavra tua para o povo, é com o Senhor, não é comigo. Entendeu? Então, aí foi que ele me falou, frente do ideal, ele falou assim: mas eu já te dei a palavra ontem. Amém? Você é que está desatento. Juízes, capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim no versículo 1. Presta atenção em todo o contexto da história, para que nós saibamos, porque o apóstolo Tiago diz isso: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? O que você vai se queixar? Senão dos teus próprios pecados. Diz assim no versículo 1: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso que eles fizeram o que era mal, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, o quê? Eles fizeram o quê? Que estão nas montanhas e as cavernas e as fortificações. Que cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Ou seja, ação do diabo. 3 ações do diabo, bem claro. Quais são as 3 ações do diabo? Eles entravam, roubavam, matavam e ainda destruíam. Assim Israel ficou muito empobrecido, enfraquecido com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? No livro de Juízes isso é uma constante. O povo pecava, clamava, Deus entregava do inimigo. Clamava, Deus levantava um juiz para os libertar. Eles pecavam de novo, Deus entregava. Clamava, Deus levantava outro juiz. Isso é uma constante no livro de Juízes. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor,
por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Contudo, eles pecavam. E ao invés de temer o Senhor, eles temiam o quê? Eles temiam mais os deuses dos amorreus do que o próprio Deus. É esse pessoal que gosta de valorizar o trabalho do diabo. Há o espírito de inveja, o espírito disso, o espírito daquele outro. Teme mais o inimigo do que o próprio Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertence a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Grande erro aqui, você sabia? Grande erro, sabia? Porque lagar não é lugar de malhar trigo. Vocês sabiam disso? Lagar é lugar de uva. Malhando trigo no lagar, para opor a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu, Senhor, é que fala comigo.
é tu que falas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos o teu povo, somos a tua igreja reunidos nesse lugar, e diante do teu altar nós nos consagramos em oração, meu Deus, para ouvir a tua voz, para que teu Espírito fale através do texto que nós acabamos de ler. Nós precisamos ser dirigidos pela tua palavra, dirigidos pelo teu Espírito, pela verdade, Senhor, que vem do teu trono. Verdade é essa, Senhor, que tem poder para nos fazer andar de glória em glória e de vitória em vitória. Por isso fala conosco, e nós em tudo te bendiremos, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Oh, glória. O texto que nós acabamos de ler ali deixa muito claro o porquê das nossas lutas, o porquê das nossas guerras, o porquê das nossas dificuldades. Pelo menos em uma vertente. As lutas, elas só vêm contra nós por dois motivos. Um, por causa do pecado, que é o que nós acabamos de ler. E outro é o que aconteceu com Jó. Não é por causa de luta. É porque Deus quer mostrar o valor da nossa fé. No caso das lutas, ou melhor, no caso das lutas em decorrência do pecado, nós precisamos nos consertar diante de Deus. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler diz que Israel prevaricou, que Israel pecou contra o Senhor, por isso Deus nos entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então eles clamaram, e Deus então enviou um profeta, um anjo, para falar. Primeiro ele enviou um profeta, falou que Deus era o Senhor deles, que os tirou da terra do Egito, e tudo aquilo que nós já sabemos. Depois aparece um anjo a Gideão. Então precisou haver um conserto. Então as lutas que nós enfrentamos por conta dos nossos pecados, precisa haver um conserto. Precisamos nos consertar diante de Deus. E é o que acontecia com Israel nos dias dos juízes. Vocês vão ver, era uma gangorra, ou uma montanha russa, sobe, desce, Deus liberta, eles se consertam, o juiz, Deus levanta o libertador, esse libertador é colocado como juiz, esse juiz vai julgar a terra. No período que esse juiz está vivo, eles andam na presença do Senhor, aí esse juiz morre, eles se debandam de novo, aí passam mais um tempo entregues ao inimigo, aí Deus levanta outro juiz, e aí fica essa roda gigante, girando, subindo e descendo, girando, subindo e descendo, e não saindo do lugar. No caso de nós estarmos posicionados em Deus e as lutas virem, é só perseverar, resistir ao inimigo, porque ele vai fugir de nós. No caso do texto que nós acabamos de ler aqui, nós podemos ver que era por causa do pecado. E algo que Deus falou comigo ontem sobre esse texto de Gideão, sobre a história de Gideão, é para onde nós canalizamos a nossa força no momento das nossas guerras, nos momentos das nossas lutas. Para onde você tem canalizado a tua força? Para onde você tem direcionado a tua força? Porque Gideão direcionou a força dele para quê? Para quê? Para esconder, malhar trigo, ladar e esconder. O povo de Deus cavava cavernas, ou melhor, buracos,
escondiam em cavernas, levantavam fortificações, mas isso não era suficiente, porque os midianitas entravam, destruíam tudo, eles escondendo em caverna, escondendo nos buracos, as fortificações que eles levantavam, nada era suficiente para que os midianitas não entrassem. Os midianitas entravam, roubavam, saqueavam, destruíam a plantação. Eles destruíam a plantação para que Israel no outro ano tivesse que plantar de novo. Então a força deles estava canalizada para o lugar errado. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E assim eram todos os ciclos, todas as vezes em que eles estavam em pecado, que Deus levantava adversários contra eles, ao invés de eles canalizarem a força para a solução, eles canalizavam a força para paliativos, para situações, para socorros, vamos dizer assim, que de fato não os podia livrar. Por isso Deus foi categórico aqui. Ele disse o quê? Vamos ler de novo? Olha o que ele disse aqui, versículo 8: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor. O que Deus falou? O que Deus falou? O que Deus estava falando aqui? O que Deus estava falando aqui? O que é que você acha que Deus estava falando aqui? Eu que te lembrei. Ele está falando aqui claramente. O que Deus estava falando aqui? O que é que você acha que Deus estava falando aqui? Nas entrelinhas. Que Deus sempre foi e sempre será. Fui eu que livrei vocês. Fui eu que tirei vocês da casa da servidão. Vocês estão servindo aos midianitas, embaixo de servidão dos midianitas, porque vocês querem, porque vocês ainda não entenderam a minha capacidade de livrar. Porque se vocês entendessem a minha capacidade de livrar, vocês jamais estariam embaixo do jugo dos midianitas ou de qualquer outro povo. Eu que vos fiz subir do Egito e vos livrei da casa e os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Então Deus estava dizendo: a solução sou eu. E quando vocês não entenderem isso, vocês vão andar subjugados. E quando vocês não tiverem um relacionamento comigo de temor e de confiança plena, vocês estarão à mercê dos vossos inimigos. E aí o que acontecia? Eles passavam a temer os deuses. Quando Deus fala assim: vocês deixaram de me temer e passaram a temer os deuses dos povos, o que é que Deus estava dizendo? O que é que Deus estava dizendo?
que é que você acha que Deus estava falando? Pensei um pouquinho. O que é que você acha que Deus estava falando aqui? Falei para vocês, não temam os deuses desses povos, não temam. O que é que Deus estava falando? É mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, tá? Nós tivemos essa situação aí na Venezuela, em que Trump, o exército americano entrou lá, capturou Maduro. Parecia nada. Aí o povo da Venezuela, vou falar uma loucura aqui, tá? O Brasil resolve entrar nessa guerra. E aí o presidente do Brasil, esqueça que é dura, tá? Qualquer presidente do Brasil. O presidente do Brasil diz assim: ó, o pessoal da Venezuela, eu vou defender vocês aí. Se vocês temerem mais o exército dos Estados Unidos do que o meu, o couro vai comer quando eu chegar aí. O que é que você acha que o pessoal da Venezuela vai fazer? Deveria temer o exército dos Estados Unidos ou brasileiro? O que é que vocês acham? Temer o exército do Brasil em relação aos Estados Unidos? Não, mas os Estados Unidos vai chegar lá chegando. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Por que o povo traz os Estados Unidos do pé? A gente não está vendo? Era isso que Deus estava dizendo. Numa possível guerra entre vocês e qualquer outro povo, o Deus deles não pode fazer nada contra vocês. E eu já mostrei isso. Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, ele disse duas coisas muito sérias em relação a Faraó e aos deuses do Egito. Ele disse que eu vou mostrar o meu poder. Eu vou julgar a Faraó e todos os seus deuses. E nenhum deus do Egito pôde livrar o Egito daquilo que Deus trouxe como praga sobre a nação egípcia. O que é que Deus estava mostrando ali? Uma demonstração de força suprema para com todos os deuses egípcios. O que Deus demonstrou quando o povo entrou na terra? Uma demonstração de força suprema contra todos os deuses que aquelas nações adoravam. Então, quando Deus estava dizendo assim, não temam os deuses, é porque eu já mostrei a minha força para vocês. Vocês não precisam vacilar. Mas eles temiam os deuses, faziam aliança com os deuses estrangeiros, porque o diabo sabe que a única forma
dele trazer derrota para conosco, ou melhor, para nós. É nós infringindo princípios espirituais estabelecidos pelo nosso Deus. Aí nós enfraquecemos. Então Gideão estava ali, malhando trigo no lagar, todo Israel canalizando a sua força para soluções paliativas, quando uma coisa só era necessária: fazer o que eles fizeram, clamar ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, e Deus então enviou o profeta, Deus enviou o anjo e disse para Gideão: vai, porque você vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. E o que Gideão falou para ele? A minha família é a mais de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu. Você acha que isso era verdade? Quem acha que isso era verdade? Que Gideão era o menor da casa do pai dele? Quem acha? Quem acha que isso era verdade? Que Gideão era o menor da casa dele? Ninguém diz nada? Sim ou não? Se ele falou, não. Então vamos partir dessa premissa: Gideão de fato era o menor da casa do pai dele. Vamos partir dessa premissa que Gideão era o menor da casa dele. E se Manassés, a família dele era mais pobre de Manassés, então Israel estava perdido se dependesse de Gideão. Você concorda comigo? Se Israel dependesse de Gideão, ele estava perdido. É aquilo que eu já falei para vocês a respeito da luta de Davi contra Golias. Deus pegou o menor de cá para lutar com o maior de lá. Para dizer assim: o menor de cá vence o maior de lá. Não precisa nem de arma que vocês usam, precisa de pedra. E foi o que aconteceu com Gideão. Ele pega o menor que tinha na casa do pai dele. O menor, Gideão era o menor. E Deus envia Gideão. E com o que é que Gideão vence os midianitas? Usou espada? Usou? Eles levaram espada, mas não usaram. Eles levaram o quê? Espada numa mão e uma botija na outra. Eles quebraram as botijas e outros tocavam as buzinas. E assim os midianitas entraram em pânico e fugiram. O menor da casa do pai de Gideão, que no caso era Gideão, o menor, venceu um exército que não se podia contar, como se ele fosse um só homem. Um exército que cobria a terra, diz a palavra. O exército cobria a terra e não se podia. Eles eram como gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos incontáveis. E Gideão, com mais 300 homens, só com mais 300 homens, venceu um exército que não se podia contar. Então aprenda a canalizar a tua força. Abra a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 24. A primeira coisa que você precisa entender numa guerra, a primeira coisa que você precisa entender numa guerra, no versículo 10.
que é que diz aí? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, no dia da tua guerra, a tua força então é Pequena. a primeira coisa que você precisa saber na guerra. Qual é a primeira coisa que você precisa saber? Qual é a primeira coisa que você precisa saber? O que foi que Deus falou para Gideão? Vai nessa tua força. Ele estava canalizando a força para esconder o trigo no lagar. E Deus disse: só canaliza essa força para vencer o inimigo. Ele preferia se esconder. Ele preferia fugir. Tem gente que prefere reclamar. Tem gente que prefere se esconder, como Saul se escondeu, como o próprio Gideão se escondia. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, no dia da tua guerra, pequena é a tua força. Por quê? Porque no capítulo anterior de Provérbios, no versículo 7, tem outro texto que casa com esse texto aí. Provérbios 23, 7. O que é que diz aí? Porque como imagina o homem na sua alma, como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Você é incapaz na sua alma? O que você acha? Eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Eu não resolvo. Eu não tenho como fazer. Como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Como é que você se imagina na sua alma? Como é que você se imagina na sua alma? Assim você vai ser. E não tem nada a ver com soberba. Não tem nada a ver com jactância. Davi, ou melhor, Davi, eu pensei em Davi no Salmo 18, eu vou falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Filipenses no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você quer ver um exemplo? Não, pastor, isso é uma condição física. Em alguns casos, já até dependência. Eu não consigo ficar sem um cafezinho. Como você imagina na sua alma, assim você é. Eu não consigo ficar sem comer meu pão. Se eu não comer meu pão, eu passo mal. Como imagina na sua alma, assim você é. Por que o pastor está falando isso? Porque o texto de Filipenses fala a esse respeito. Eu já tive fartura, eu já tive escassez. Ou seja, se eu tiver que comer, eu vou comer. Já comi muito, já comi pouco. Eu tudo posso naquele que... Então você pode tomar café, gostar de um cafezinho, mas você pode ficar sem um cafezinho também. Porque tudo você pode naquele que te fortalece. A minha dependência está em Deus. Como imagina o homem na sua alma, assim ele é.
Porque muitas pessoas não conseguem ser aprovadas no teste do Detran. Porque quando imagina o homem na sua alma, às vezes o cara, o homem ou a mulher faz tudo na autoescola com o pé nas costas. Quando chega lá, porque como imagina o homem na sua alma, assim, ele é. Se te mostras fraco no dia da tua guerra, no dia da angústia, pequena é a tua força. Por quê? Porque como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Gideão se achava pequeno, incapaz. Assim ele era. Até o momento que Deus chegou na presença dele e disse para Gideão o que eu estou dizendo para você agora. Você pode. Você consegue. Isso não é frase motivacional. Porque o nosso poder não vem de nós. A nossa força não vem de nós. Davi, por isso que eu disse, eu pensei em Davi, mas ia citar o apóstolo Paulo. Davi, ele diz: porque o meu Deus é quem adestra as minhas mãos e os meus dedos para o combate, de sorte que eu vergo um arco de bronze, dobro um arco de bronze, persigo os meus inimigos e os alcanço, só volto depois de dar cabo de cada um deles. Davi sabia que a força dele estava no Senhor, e era isso que Deus estava falando. Quando vocês subjugaram esses povos, expulsaram esses povos, não era a força de vocês, fui eu agindo através de vocês. Então, como imagina o homem na sua alma, assim ele é. E como você é na sua alma? Como você é na sua alma? Capaz. Porque Deus age na tua vida. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado. Capaz. Porque Deus age na tua vida. Segunda coisa que você precisa saber no dia da tua guerra, no dia da tua luta. Se você souber isso, não tem como você sair derrotado de uma guerra. Maior é aquele que está com você. Fala isso para a pessoa que está falando. Maior é aquele que está com você. Isso significa o quê? Isso significa o quê para você? Porque eu falar para você, você falar para o teu irmão, vai soar de um jeito. Mas significa o que para você? Isso significa o que para você? Maior é aquele que está em mim do que aquele que no mundo está. Isso significa o que para você? O que significa para você isso? O que significa? Porque se você não entender o significado disso, não adianta nada você saber. Qualquer situação que vier contra a tua vida é pequena, ínfima, ridícula
diante do Deus que você serve. Perfeito. Significa que nenhum problema é capaz de derrotar. Nenhuma situação é capaz de derrotar. Se Deus agir, não. Por que eles estavam sendo subjugados? Porque Deus não agia. Mas não agia por quê? O meu braço não está encolhido e o meu ouvido não está, mas os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando eles clamavam ao Senhor, Deus entrava na guerra. E Deus entrava na guerra para derrotar o inimigo. Alguma vez Deus entrou na guerra e o inimigo saiu vencedor? Alguma história na Bíblia tem que Deus entrou na guerra e o inimigo saiu vencedor? Então já tinha tempo suficiente para eles saberem que maior era aquele que estava neles ou com eles do que aqueles que estavam com os seus inimigos. Então, associado a isso, de você entender na tua guerra que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, agindo ele quem? Associado. Estando Deus conosco, ou melhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Tem que estar, o entendimento é esse. Se ele agir, se eu der permissão, legalidade para ele agir, quem pode impedir o agir de Deus? Quem vai superar a força do meu Deus? Quem vai superar? Ninguém. Ninguém. Então, quando eu tenho esses dois versículos associados e eu faço uso dele, maior aquele que está em mim, e agindo ele, quem impedirá? Fim de papo. Acabou. Acabou. Partindo da premissa daquilo que eu falei, as duas vertentes de ação, ou melhor, as duas vertentes da guerra. Quais são as duas vertentes, as duas possibilidades de você enfrentar a guerra? Você está em pecado e você tem que se consertar, porque Deus só pode agir se você se consertar. O meu braço não está encolhido, o meu ouvido não está gravado, mas o vosso pecado faz separação entre nós, então eu não vou agir quando você estiver em pecado. Conserte a tua vida, porque aí eu entro na guerra, e se eu entrar na guerra é fim de papo. Ou no segundo caso, você está posicionado em santidade, vê o inimigo, Deus colocou uma mesa diante dos teus inimigos, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Não foi isso que aconteceu com Gideão? Os midianitas entraram em desespero, porque ele tinha se santificado. Como foi que o Gideão se santificou? Como foi que Gideão consertou a sua vida? Foi na casa do pai, derribou o altar de Baal, entregou o sacrifício, limpou a vida dele, limpou a vida do povo. Deus disse: agora eu vou entrar na guerra. Ele chegou lá e o inimigo fugiu. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submetai-vos, portanto, embaixo das onipotentes mãos do Senhor. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque Deus ele vai agir. E maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E agindo ele, ninguém pode impedir. Então canalize a tua força para essas duas situações.
Quais são as duas situações que você deve canalizar a tua força? Em suma, quais são as duas situações que você deve canalizar a tua força? Vencer o inimigo? Não, quem vai vencer o inimigo é Deus com você. Eu já estou fechando o culto sem fechar, tá? Fechando a palavra sem fechar, porque esse seria o fechamento. Você precisa canalizar a tua força para duas coisas. Quais são as duas coisas que você precisa canalizar a tua força? Se limpar do pecado. Se você está em pecado e você está enfrentando luta, a tua força tem que estar canalizada e você se consertar. Porque no momento que eles clamaram ao Senhor, se consertaram, acabou. Acabou. O inimigo não entrava mais, não podia entrar mais, não podia roubar mais, não podia destruir mais nada. Ao contrário, Gideão foi lá e os destruiu. Com 300 homens, um exército que não se podia contar. A segunda coisa que você deve canalizar a tua força, para quê? Para quê? Submeter-se a Deus, mas resistir ao diabo, porque se você está em pecado, você precisa se consertar. Você estando posicionado, você precisa só resistir. A tua força tem que estar canalizada para você resistir ao diabo. Submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Não tente canalizar a tua força para situações paliativas, como o Gideão quis canalizar, como o povo canalizava a força para situações paliativas. Eles estavam em pecado e a força deles precisava estar canalizada e consertar a vida deles. Em recorrer, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Torre forte é o nome do Senhor, e o justo corre para ela. Ele é socorro bem presente na hora da. Então, para onde você vai canalizar a tua força? Ou para consertar a tua vida, se você está em pecado, ou para resistir o diabo, se você está em santidade. Então, eu já estou fechando a ministração. Isso seria o fechamento. Tá? Então, agindo Deus, ninguém impedirá. Terceira coisa que você precisa saber na guerra. Terceira coisa que você precisa saber na tua guerra. Fala para a pessoa que está do lado. Calma. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando os discípulos estavam no barco, quem veio andando sobre as águas? O que Jesus Cristo falou? Quando eles ficaram apavorados, Jesus falou uma coisa: não temas, sou eu. Eles continuaram duvidando que era. Não, eles continuaram duvidando que era Jesus Cristo. Tanto é que Pedro falou: se és tu que fala comigo, permita que eu vá. Ele ainda continuava duvidando. Por quê? Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há muito tempo atrás, eu estava em Bahia e o pastor Eliseu estava ministrando. E ele falou algo que ficou guardado dentro de mim. Ele falou o nome do filho de Júnior. Ele falou: se eu chegar na porta da tua casa e falar assim, Júnior, sabe o que é que eu vou ouvir de lá de dentro? O que é que você acha que vai ouvir?
Senhor, meu Pai. Sabe por quê? Porque ele conhece a voz do Pai. Agora, se chegar um estranho lá, falar assim, Júnior, o que é que ele vai ouvir lá dentro? Quem é? Quando você ouve a voz de Deus, o que é que você fala? Senhor, meu Pai. Ou pergunta, quem é? Quando você ouve a voz de Deus, como é que você responde? Como é que você se posiciona? Você pergunta quem é? Ou você pergunta, ou você responde, Senhor, meu Pai. O que é que você responde? Porque quando o anjo se apresentou a Gideão, o que Gideão falou? Ah, mas se o Senhor é conosco, ele estava duvidando. Se o Senhor é conosco, o que é feito em todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele estava duvidando que Deus era bom. E quando Pedro começou a andar sobre as águas e afundou, o que Jesus falou para ele? Se Gideão estava duvidando que Deus era com ele, Pedro estava duvidando, porque Jesus falou, homem de pequena fé, por quê? Por que duvidastes? Duvidaste que era eu falando contigo primeiro, e agora duvidou da tua capacidade da capacidade que eu derramei sobre você de andar sobre as águas. Por que você duvidou? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque Jesus Cristo foi muito claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando ouve um ladrão, o que é que faz? Não seguem o ladrão. O que é que eles faziam? O que é que esse povo fazia? Não, eles por um tempo ouviam a voz de Deus, Deus levantava o juiz, eles passavam a ouvir a voz de Deus. Quando o juiz morria, o que é que eles faziam? Passavam a ouvir a voz dos ídolos, dos profetas, dos demônios, dizendo que eles podiam livrá-los, não se lembrando eles que eles só vinham para roubar, matar e destruir. Era o que os midianitas faziam. Os midianitas vinham em nome de muitos deuses que eles estavam servindo. Baal era um deles. Então eles ouviam a voz de Baal, e o próprio Baal entrava lá, roubava, matava e destruía. Porque eles passavam a ouvir a voz de outros deuses, de outras soluções. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é muito clara. Como eu ministrei alguns dias atrás. Como é que Deus fala conosco? Quais são as possibilidades de Deus falar conosco? Sonho, visão, palavra, profeta, que vai usar a palavra, geralmente usa a palavra, pode trazer uma profecia, mas em conformidade com a palavra. Aprenda a discernir, a ouvir a voz de Deus e discernir, porque as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a voz dele e seguem.
nosso grande problema É que a nossa força está canalizada em muitas outras coisas. Isabel fez uma pergunta no meu lado. Qual foi mesmo daquela boca lá, Isabel? Hã? A boca. Hã? O fruto na nossa boca, a gente se alimenta. O que você tem a falar? Eu falei para ela. Porque tem gente que passa o dia inteiro reclamando. O dia inteiro murmurando. Eu fui procurar o vídeo, mas eu não achei, não foi no YouTube não. Foi alguém que colocou algum vídeo do Instagram e eu não tenho Instagram. Foi no Instagram. A mulher chegou em casa, começou a reclamar do marido, reclamava, mas juntou as coisas e foi embora. Ela chegou no trabalho, vivia reclamando do trabalho. Mandaram ela embora. Aí teve uma outra situação lá. Ela falou, meu cabelo está uma bucha. Acho que foi uma coisa assim. Falou alguma coisa de saúde. Saiu do lugar, da demissão, caiu no meio da rua, foi parar no hospital, estava com câncer, tiraram o cabelo dela. Aí a conclusão foi: tudo que você reclamou foi tirado de você. E agora? Você reclamou do marido, o marido foi embora. Você reclamou do emprego, o emprego foi embora. Você reclamou do cabelo, o cabelo foi embora. E agora? Porque em 1 Coríntios a palavra do Senhor diz que a murmuração atrai o destruidor. Atrai o exterminador. E eu já falei algumas vezes que às vezes as coisas estão sendo destruídas dentro da tua casa, dentro da tua vida, porque você não tem a capacidade de glorificar a Deus. Porque ao contrário de murmurar, você deveria apontar a glória a Deus. Porque em tudo dá glória, porque essa é a vontade de Deus. Bom, se a murmuração atrai a destruição, você glorificar a Deus vai atrair quem? E por consequência, a solução. Mas enquanto você está murmurando, enquanto você está reclamando, está atraindo mais destruição. Quando você tem a solução na mesma fonte, a solução está na tua boca, em glorificar a Deus. E eu estava pensando nisso, quando eu fiz te dei essa resposta ontem, eu fui meditar. O caminho todo de Israel no deserto, eles viviam murmurando, e a palavra do Senhor disse que Deus fez eles passar por tudo aquilo para saber o que tinha no coração deles. Se eles serviriam a Deus, glorificariam a Deus ou não. Então, cada vez que eles murmuravam, na sequência vinha um outro, Deus trazia uma solução, mas vinha um outro problema. E os problemas foram se agravando. Até que por fim, o que aconteceu? Até que por fim, o que aconteceu? Eles foram destruídos no deserto. Porque a murmuração atrai o destruidor.
Eles foram destruídos. Deus falou: enquanto tiver uma alma viva dessa geração que saiu do Egito acima de 21 anos, ninguém entra na terra. Vocês todos vão cair, o cadáver de vocês no deserto. Quem tinha acima de 21 anos quando saiu do Egito vai morrer todo mundo no deserto. E o que eles disseram quando eles saíram do Egito e Faraó os perseguiu? Foi o que eles disseram? Por que nos trouxe para esse deserto? Hã? Por que nos trouxe para esse deserto? É porque não tinha sepulcro do Egito? A primeira coisa que eles falaram, para que nós morramos, é porque não tinha sepulcro no Egito, Deus quer nos enterrar aqui. A primeira coisa que eles falaram foi o que aconteceu. Eles foram sepultados todos no deserto. Porque no fruto dos lábios também tem outra. O mal se enlaça. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Cuidado com o que você fala. Você pode estar atraindo a destruição. Como eu fiz a pergunta, você quer suave ou você quer chá de quebra-pedra ou chá de capim santo? O que você quer? Chá de quebra-pedra ou chá de capim santo? Você só vem aqui para tomar chá de quebra-pedra. Você não vem aqui para tomar chá de capim santo, não. E é sem açúcar, tá? O que eu tomava quando era criança é sem açúcar. Ah, se botar raiz na maçã? Não. Ah, foi assim, filho? Eu quer dizer que eu fui enganado. Criança enganada. Diaconisa, eu posso dizer, o que interessa para mim é que resolveu o meu problema. Me deixou trauma, mas resolveu o meu problema. Amargo, assim. Me deixou trauma, porque eu não posso deixar. Entendeu? Entretanto, resolveu o meu problema. Não adianta você dizer que é crente, vir para a igreja, abrir a tua boca e louvar a Deus, e chegar na tua casa e atrair demônios. Vou te dizer de novo, não adianta você dizer que é crente, ir para a igreja, chegar na tua casa e atrair demônios. Como é que você atrai demônios? Murmurando. Porque a murmuração atrai o destruidor e exterminador. Sabe o imã que você passa assim no metal e ele chega, chama o prego, o metal, assim é quando você abre a tua boca para murmurar. O demônio está assim, ó, esperando do lado de fora. Aí você abre a tua boca, aí o demônio entra. Outra pergunta que você fez, acho que você fez essa semana retrasada, acho que você foi a habilidade de Diaconisa Adriana sobre potestade, dominadores. Foi você? Acho que foi você, a Diaconisa Adriana.
potestade do ar. Aí você deixa o ar, ó, na tua casa pesado, cheio de demônios para trazer destruição. Então deixa eu falar para você. Você mulher, você homem, gosta de murmurar que tudo é um problema, que tudo isso, que tudo aquilo. Irmão, você no deserto, não ter água para beber, é motivo de você reclamar? Não, vamos ser coerentes. Vamos ser coerentes. Você no deserto, sem água para beber, é motivo de você reclamar? É motivo ou não? Óbvio que sim. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Mas Deus não está nem aí, será óbvio ou não. Porque como a presbítera falou, existem formas e formas. A tal ponto eu fui meditar nesse texto. Quando o faraó começa a perseguir a Israel, e que Moisés, ele vai falar com Deus, o que é que Deus fala para Moisés? O que é que Deus fala para Moisés? Porque clamas a mim? Porque clamas a mim? O que Deus estava falando para Moisés? Nesse deserto eu quero só que vocês baixem. Só quero que vocês andem. Não precisa nem clamar. Eu já sei o que vocês têm necessidade. Mas eles não aprenderam a lição. Deus abre o mar, eles passam, eles atravessam o mar, chegam nas águas do mar. A primeira coisa que eles fazem é murmurar, porque não tinha água. E o que aconteceu? As águas tornam-se doces, potáveis, palatáveis. E o que acontece em seguida? O que acontece em seguida? Não. O que acontece em seguida? Não. O que acontece em seguida? Ninguém lembra? Não. Eles chegaram, a água estava amarga, Deus transforma em água palatável, doce, potável, eles bebem, e em seguida o que acontece? Não sabe? Então vamos recapitular. Antes do mar se abrir, Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O mar se abriu, eles andaram um pouquinho, reclamaram que não tinha água. Deus transforma a água em doce. Em seguida, sabe o que acontece? Eles chegam em Eli, 70 palmeiras e 12 fontes de água. Eles não precisavam clamar. Eles só precisavam marchar, porque eles iriam encontrar um lugar que tinha 12 fontes de água. Eles chegaram na água amarga. Você acha que Deus os fez passar por ali à toa? Não, vocês vão passar por aqui, vocês vão ver a água.
ao invés de vocês continuarem marchando, vocês vão reclamar da água. Só precisa marchar mais um pouquinho, porque vocês vão achar água. Acharam 12 fontes. E o que? 70 palmeiras no deserto. Sombra para eles. No deserto. O que é que eles precisavam só? Cala a boca. Confia. Eu sei o que é que vocês vão precisar. Daqui a 5.000 metros, eu sei o que é que vocês vão precisar lá. Eu vou providenciar. Eu vou levar vocês no caminho que vai ter o que vocês precisam. Daqui a 10.000 metros, eu sei o que é que vocês vão precisar. Eu sei do que o corpo de vocês precisa. Eu sei. Eu não estou levando vocês nesse deserto à toa. Eu sei tudo que vocês vão precisar no deserto. Não, Faraó não veio aqui, eu vi, não fui eu que endureci o coração de Faraó para que ele viesse. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eles reclamavam. Tudo era uma reclamação. E atraindo. E quem estava com eles? A nuvem. Que era a presença de Deus. Mas eles preferiam atrair e destruir. Então essas são as 3 coisas. E canalize a tua força para essas 2 coisas. A tua força precisa estar canalizada para essas 2 coisas. Se está em pecado, conserta a tua vida. Se está em obediência, resiste ao diabo. Usa a tua força para resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. A nossa força não precisa estar canalizada em esconder o trigo no lugar, cavar caverna, ou cavar buraco, se esconder em caverna, levantar edificação, não precisa. A nossa força precisa estar canalizada em Deus. Porque agindo Ele, quem pode impedir? Então as tuas lutas, as tuas dificuldades têm solução em Deus. Mas quem você está atraindo? Quem você está atraindo para um ambiente onde você está? Entendeu a palavra de hoje? Vamos ficar de pé. Quando Senaqueribe veio contra Israel, para onde Ezequias canalizou a força dele? Para Deus. Pegou a carta, colocou diante de Deus para ir a Deus. Quando aqueles 3 exércitos vieram contra Josafá, para onde Josafá canalizou a força? Ele disse o quê? Numa guerra, do forte contra o fraco, quem pode livrar é o Senhor. Por isso os nossos olhos estão postos em Ti. Por isso os nossos olhos estão postos em Ti. Então vai orando, veio o Espírito sobre Jaziel, e ele disse o quê?
Essa guerra não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento que hoje se vos fará, porque a guerra não é vossa, a guerra é do Senhor. Então Josafá fez calar o povo e disse: confiai no Senhor teu Deus, estareis seguro. Confiai nos profetas e prosperareis. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eles também venceram aquela guerra. Eles venceram a guerra sem precisar lutar, porque Deus entrou na guerra. E quando Deus entra na guerra, aí firma. Em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Senhor, nos ensina a canalizar a nossa força, meu Deus, a colocar os nossos esforços nessas duas situações, em consertar a nossa vida se estamos em pecado, ou em resistir ao inimigo se nós estamos, Pai, ou submetidos à Tua vontade. Por isso, Senhor, opera sobre as nossas vidas, nos ensina a ouvir a Tua voz, nos ensina a discernir a Tua voz, e não, meu Deus, dá ouvidos à voz do inimigo. Tu és o nosso Deus, que os nossos lábios atraiam a Tua presença, atraiam a Tua glória, e não, Senhor, a destruição, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós saibamos, Pai, que a nossa força está em Ti, e que como nós nos imaginamos na nossa alma, assim nós seremos. Move-te nessa noite, Senhor, e habilita o Teu povo embaixo dessa verdade espiritual, para que saiam daqui e enfrentem as suas lutas, as suas guerras, Pai, com sabedoria, e tenha vitória diante dos seus inimigos, dos seus adversários, das suas demandas pessoais, em nome de Jesus Cristo. Move-te, Senhor, nessa noite, habilita o Teu povo, marca os Teus servos com unção, com autoridade, com poder, pois Tu és o Deus da nossa vida. Eu ministro a unção dessa palavra sobre Ti, eu te habilito embaixo dessa verdade espiritual, para que você saia daqui entendendo qual o teu posicionamento no meio